Todo ano, pelo menos 14 mil pessoas morrem no Brasil por causa do câncer de pulmão. O número é do Instituto Nacional do Câncer. Segundo o INCA, mais de 90% dessas mortes são causadas pelo uso de derivados do tabaco, ou seja, cigarros e similares. E como o consumo desses derivados está crescendo, a expectativa este ano é de que 27 mil pessoas acabem doentes. Por isso, prevenir ainda é o melhor remédio. Com a gente, o presidente da Sociedade Catarinense de Cirurgia Torácica, médico Samir Abu El-Haj. Doutor, muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Mesmo com o aumento das campanhas contra o uso do cigarro, por que tanta gente ainda tem câncer de pulmão, hein? Infelizmente, Pedro e Adriana, como foi colocado por vocês há pouco, a incidência de câncer de pulmão tem relação direta com o uso do tabaco. Então, todo mundo que fuma algum tipo de cigarro, charuto, o que for derivado do tabaco, corre um risco de ter um câncer de pulmão. De cada 100 pacientes que têm câncer de pulmão, de 90% a 92% tem relação com o hábito de fumar. E, infelizmente, apesar de todas as campanhas realizadas pelo governo, pela mídia, as leis proibindo o acesso aos fumantes, ainda o número de fumantes é muito alto. E por mais que a gente tente informar isso a eles, eles acabam não acreditando, achando que eu sou jovem, está tudo bem, e aí o problema vai se somando com o passar dos anos. Exatamente como o tabaco contribui para o câncer de pulmão? O que acontece no organismo? Na realidade, no cigarro já foram identificadas aproximadamente 4.720 substâncias diferentes. Dessas, 60 delas são cancerígenas. E você fumando cigarro, a cada cigarro que você fuma, você está colocando para dentro do teu organismo uma dessas substâncias, que com o passar dos anos ela vai acabar desenvolvendo uma alteração celular, que é o que, na verdade, determina a formação do câncer de pulmão. E isso ele é somatório e gradativo. Quantos anos, doutor? Existe alguma coisa na bibliografia que mostra isso? Tem variações. O tipo do cigarro que você fuma, qual é a quantidade de nicotina, qual é a quantidade de substâncias dessas dentro do cigarro, quantos cigarros você fuma por dia ou por ano, hoje a expressão que se usa é número de cigarros por ano, o tempo que tu começou a fumar, se você tem alguma tendência genética ou não para desenvolver o câncer de pulmão. Então é uma somatória de várias situações, não é uma coisa única. O que a gente tem percebido, assim, a incidência de câncer de pulmão tem surgido em pessoas mais jovens. Antigamente se falava a partir dos 50, 55 anos é o grupo de risco maior. Hoje o que tem se percebido é que essa faixa diminuiu entre 45 e 50 anos. Então, o que se atribui isso? Eu acredito assim, a facilidade de acesso ao cigarro, até pela situação econômica que melhorou, o valor do cigarro, da carteira de cigarro, que não é um valor tão exagerado. Então, as pessoas acham que isso é fácil e por vários fatores. O tabagismo ele tem vários fatores de uso, né? Desde o lado social, desde o lado de segurança, né? Eu preciso ter alguma coisa na minha mão, desde do lado de achar que é bonito. Antigamente se dizia que fumar é sinônimo de masculinidade, o homem que não fuma não é homem. Então isso tudo veio abaixo, mas ainda existe esse tipo de informação na sociedade, né? Doutor, do momento em que a pessoa começa a fumar até aparecerem os primeiros sintomas, demora bastante? Como nós comentamos, depende do início e a idade que normalmente começa é a partir dos 45 anos. Mas eu queria saber o seguinte, porque muitas pessoas vão fumando e como não vão sentindo nenhum problema, permanecem com o vício. Isso pode ser que apareça muito tarde e aí ela vai descobrir isso já com o câncer em estágio avançado? Esse talvez seja o nosso grande problema. Os sintomas do câncer de pulmão são muito pobres e eles se confundem muito com sintomas gerais, desde que emagrecimento, perda de apetite, dores de característica indeterminada. Então, ele não é uma característica muito clara. E aí, como o fumante, ele por si só, ele desenvolve a doença depois de 45, 50 anos, se soma a outros sintomas da própria idade, né? Eu comecei a ter falta de ar. Bom, eu estou ficando mais velho, então é por isso que eu estou com falta de ar. Começou uma tosse diferente. Então, o fumante sempre tem uma tosse característica. Isso é um fato importante. Ele precisa perceber que se a tosse mudou, algo pode estar acontecendo errado. Uma dor que seja de uma dor diferente do que normalmente ele sente.
Então, não existe um diagnóstico preciso relacionado ao sintoma. Então, o que a gente sempre preconiza? Todo fumante, até prova em contrário, é um potencial portador de câncer. Até que eu consiga dizer que ele não tem câncer, para mim essa pessoa tem câncer. Eu tenho que fazer os exames, eu preciso fazer a prevenção para dizer para ele, olha, você não tem. Hoje é o inverso. Hoje o que acontece? Hoje você deixa as coisas acontecerem, você não percebe isso, né? Então a gente tem dito para as pessoas hoje, todo fumante, primeira coisa, câncer. Você não tem, que bom, então tu não tem câncer. Talvez desta forma a gente consiga realmente oferecer um tratamento adequado ao paciente. E tem cura o câncer de pulmão? A cura é cirúrgica. Só que onde está o nosso problema? Ele precisa chegar numa fase inicial. E para que ele chegue numa fase inicial, tem que haver a prevenção. Doutor, e quem fuma de vez em quando só? Porque aquela desculpa, não, só fuma um cigarrinho ou outro, de vez em quando não vai fazer mal. O que eu diria para essas pessoas que têm esse tipo de argumento, assim, se ela viver até 100 anos, 110, 120 anos, é possível que ela venha a desenvolver. Porque a relação do câncer, ele tem não só o lado genético, mas ele tem relação direta com o número de cigarros fumados, o tempo que ele fumou. Eu fumo um por dia. Se tu viver um tempo longo, é possível que você desenvolva. Mas pode até não desenvolver o câncer, mas vai desenvolver outras doenças, né, doutor? Hoje nós estamos falando especificamente de câncer, mas o cigarro ele é um fornecedor de doentes por vários órgãos do nosso corpo. E quem fumou, por exemplo, 10 anos e parou, já está 10 anos sem fumar, vai um dia ter as consequências daquela década de fumante? Ele está de parabéns por ter tomado a decisão de parar. Agora, o que ele fumou durante 10 anos, ele vai carregar esse tipo de problema o resto da vida. O que ele vai desenvolver depois disso também tem variações, mas que ele fumou, ele vai carregar esse dano que ele levou no seu pulmão pelo resto da vida. Tá certo, doutor. A gente agradece muito a sua participação aqui no Bom Dia Santa Catarina. Obrigado. Como o doutor falou, nunca é tarde para parar. Obrigada.